Este programa é livre para todos os públicos. Fala galera, mais um resumo do esporte chegando esta quinta-feira, dia 22 de maio, mais uma vez trazendo o Luiz Mendonça, que veio falar um pouquinho do jogo de ontem, preparação da Copa Rio, tudo relacionado ao friburguense. Boa tarde, Mendonça, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, Luan, boa tarde, Fernando, boa tarde, telespectadores, prazer estar aqui mais uma vez. Vou dar uma boa tarde também para o Guilherme Alt, já pedindo aí um destaque, já a primeira pergunta para o Luiz Mendonça. Boa tarde, Mendonça, um prazer sempre ter aqui. Mendonça que já tem carteirinha VIP ele aqui. Ele é sócio da casa, ele manda mais do que eu do esporte, dentro, essa é a verdade. Mendonça, o que aconteceu no jogo de ontem que o Frisão poderia ter saído com a vitória, tropeçou? Guilherme, não só no jogo de ontem, isso aí já vem acontecendo há uns 4 ou 5 jogos. O friburguense, desde que fez uma boa apresentação contra o Vasco, vencemos aqui por 2-0, eu ali acreditei como uma das melhores apresentações dos juniores no meu comando nesse segundo turno. E o time tem jogado bem, inclusive com essas derrotas. É difícil você vir aqui explicar, mas como está jogando bem e está perdendo por 3-0? Mas eu tenho que analisar muitas das vezes, principalmente quando você trabalha numa equipe que o foco é revelar jogador, eu venho para dizer assim, o que eu vi do jogador. Lógico que qual é o treinador que não quer vencer, Eu seria hipócrita dizer para você que eu estou satisfeito. Não estou satisfeito. Eu quero estar vencendo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que o resultado positivo em campo não aparece, mas a gente vai conseguir aí resgatar alguns jogadores já para o elenco profissional. Sem dúvida. Esse, com certeza, o objetivo. Fernando Moreira, boa tarde. O friburguense empatou ontem 2-2 com o Boa Vista e, obviamente, os juniores, Taça Rio ainda do Campeonato Carioca. Boa tarde. Boa tarde, Luan, Mendonça, Guilherme, você de casa. Até pegando gancho ainda na pergunta do Guilherme e na sua resposta também, Mendonça. Você mesmo disse que desde a vitória contra o Vasco aqui em Nova Friburgo, o time não tem conseguido transformar essas boas atuações em gols, em vitória. Você acha que, de repente, depois desse jogo, por vencer um time grande, de expressão como é o Vasco, você acha que a garotada pode ter ficado, de repente, um pouco deslumbrada, achando que estava melhor do que realmente estava? Ou foi coincidência a última vitória ter sido contra o Vasco? Não digo para você que eles ficaram deslumbrados, não, porque quando eu trabalho com os jogadores, eu procuro passar para esses meninos que, independente que vai pegar um Flamengo, um Vasco, um Botafogo, são 11 jogadores do outro lado. Então, é encarar como você vai encarar um Boa Vista, um Olaria. É um jogo normal. Lógico que é diferente, porque eu sempre digo assim, vocês têm que tentar fazer o melhor, porque pode ser um sonho de amanhã vocês estarem lá, nessa equipe grande. Mas nós tivemos uma atuação muito boa contra o Vasco e depois tivemos uma atuação boa contra o Botafogo também aqui, no empate. Até então o Botafogo era o líder absoluto, não havia perdido nenhum ponto, veio jogar contra o Friburguense, foi na 6ª rodada. O Botafogo estava com 18 pontos. Então, eu não acredito que aconteceu isso, não. O time está encaixado, mas aí a gente tem problemas também de expulsão. E eu parto do princípio, Fernando, nessa equipe, tem muitas equipes jogando com o último ano de juniores, 9-4. E eu estou lançando o jogador ali 9-6, que é primeiro ano. Então, faz diferença. Faz uma diferença. São jogadores de uma geração, vamos dizer assim, Primeiro ano, então, os garotos acabaram de sair do juvenil, então já estão pegando os juniores, é uma categoria, lógico, que é a mais próxima do profissional. Eu já encaro os juniores como um profissional, entendeu? Tem jogadores na base ali que recebem ajuda de custo, então já são profissionais. Tem jogadores nos juniores que já têm contrato profissional. Eu penso assim, parto desse princípio, não é desculpa, eu não preciso dar desculpa alguma, mas eu estou trabalhando com uma equipe, já preparando uma equipe nova para o próximo ano. Sem dúvida. Ainda falando um pouquinho, claro, dos juniores, quem que fizeram os gols dessa última partida, Mendonça? Depois dessa seca, Foram 3, 4 jogos aí sem marcar e tomando gols, bastante gols lá na zaga. Queria que você falasse quem fez os gols, quem é que tirou o friburguense aí dessa maré de azar, sem marcar, sem fazer nenhum golzinho. E qual o planejamento já para o próximo jogo, que vai ser contra o Fluminense, Jogo complicado agora
nesse sábado, dentro de casa. O último gol nós havíamos marcado na derrota para o Nova Iguaçu. Perdemos 3-1 e lá na oportunidade quem fez o gol foi o Pedro. E os gols do Friburguense foram marcados pelo Pedro novamente no segundo tempo. Foi um jogador que eu fiz na substituição, tirando o Lohan no intervalo da partida, colocando o Pedro. O Pedro entrou com passe conseguiu fazer um gol. E o Luiz Felipe que empatou o jogo. Luiz Felipe ainda está jogando, né? A gente está nessa dúvida, será que vai, não vai para o Internacional? Você tem alguma informação a mais sobre isso? Por enquanto... Me parece que já está tudo acertado. Pode ser até que esse jogo do Fluminense sábado seja realmente a o jogo. Eu acredito que sim. O que você acha, Mendonça, dessa posição do Friburguense? Em 14º colocado, até estava conversando com o Fernando aqui, se a gente estava na dúvida se tem Série B de campeonatos juniores também, não tem do estadual, obviamente, como é que funciona? Acompanha o profissional. Não cai, não tem descenso. No caso, esse ano, por exemplo, o Duque de Caxias caiu e o Audax, né? Na primeira divisão foi o Duque de Caxias que caiu e o próprio Audax, isso mesmo. E os dois continuam nesse segundo turno. Estão jogando a Série A, mas ano que vem eles acompanham o profissional. Então, os juniores acompanham o profissional. Entendi. Então, assim como na categoria infantil e juvenil, o juvenil acompanha, o infantil acompanha o juvenil. Então, não adianta o infantil ser campeão da categoria, mas se o juvenil ficou em último, então ele não faz diferença. Às vezes é até um pouco injusto. Injusto, eu acho que deveria ser separado. Lógico que os dois jogam contra as mesmas equipes, mas deveriam ser campeonatos distintos, né? O juvenil ganhou, classificou muito bem, se o infantil não foi, mas um acompanha o outro. Sem dúvida alguma. Guilherme, fica à vontade de fazer mais uma pergunta. O Mendonça falou aqui agora, né, dessa mescla da equipe, né? Jogadores com 18, 19 anos para 20 e outros aí começando com 16. Existe algum trabalho específico para essa garotada que está começando agora, para controlar a ansiedade, controlar os nervos de dentro de campo? Existe... Assim, você conversa muito com o jogador. Eu parto do princípio, Guilherme, que uma coisa é eu dar uma preleção para um jogador dentro do vestiário e eu mostro tudo no quadro, como ele tem que fazer, o que ele tem que fazer. Mas eu deixo, por outro lado, que eu sei que ali dentro a história é outra. Eu falo, ali dentro é a sensibilidade de cada um. Mas existe um trabalho para tentar controlar a ansiedade, pelo menos na palestra eu falo, antes dos jogos eu falo, mas é ser humano, não tem jeito, né? Mas ali dentro a emoção fala mais alto, então o sangue esquenta, é difícil às vezes você controlar no jogo, principalmente do Madureira. Vão ser poucas as vezes que eu vou vir aqui no programa convidado para falar de arbitragem, mas no jogo do Madureira o que aconteceu foi um absurdo. O que o árbitro fez contra o Friburguense, dando 2 vermelhos, deu 9 amarelos para o time do Friburguense e 2 pênaltis que não existiam. 2 pênaltis que não existiam. O árbitro, no segundo tempo, ele realmente, o que a gente diz na gíria do futebol, veio para fazer o jogo. É o que a gente fala, assim, não tem como a gente provar, né? Mas, no mínimo, a gente desconfiar de má fé, infelizmente, né? No futebol a gente pode pensar. Qual que é a situação do Madureira na tabela? Só já vou te dizer, está em terceira colocação, com 20 pontos, está na frente do Vasco. Empatado com o Vasco da Gama. Explica muita coisa já, né? O Friburguense, ele estava em que posição? Ainda também em quarto? Estava brigando, precisava para chegar... assim, brigar ali até o 5º lugar. E me parece que contra o Friburguense ele estava em 7º, alguma coisa assim. Aí o Vasco perdeu pro Cabo Friense, pro Macaé, me parece, e aí ele ganhou da gente aqui. Aí com a vitória pulou, empatou com o número de pontos com o Vasco da Gama. Mas que houve uma fé, eu vou te falar. Não é coincidência. Como não ter. Eu parto do princípio assim. Influenciou diretamente no resultado. Eu parto assim do princípio. As pessoas têm direito de errar, mas existe o árbitro que é ruim e existe o árbitro que é mal intencionado. E existe o árbitro que consegue ser ruim e mal intencionado. Esse eu vou dizer para você que, além de ruim, ele foi mal intencionado. Infelizmente. Né? E aí é o que vem de encontro ao que você falou para mim. Como é controlar o ânimo desses garotos? É situação que ele expulsa um jogador e aí a briga é o quê? Os jogadores logo vão
para cima do árbitro. E aí você tem que sair da sua área técnica para ir lá, para tirar o seu time da confusão, para não ter cartões. E aí você tem que falar com esse menino, calma, segura. Mas, professor, o cara tá roubando a gente. Calma, E até uma porque se possível ele escuta- suspensão depois do jogo, né? Até por palavras proferidas Exato. para o árbitro, Foi o que né? aconteceu com o Marcelo, o zagueiro. O Marcelo, o zagueiro, foi expulso no vestiário. O árbitro o expulsou no vestiário. Ele é filho, como vocês sabem, do Marcelo de Lima Henrique. E no final da partida, o quarto árbitro estava entrando em campo para ir em encontro da arbitragem e o Marcelo passou e falou: pô, vocês estão brincando essa arbitragem. E aí, lógico que não foram com essas palavras, teve as palavras carinhosas, né, impublicáveis, mas que o árbitro fez questão de publicar na súmula, né? E falou, porque ele me disse assim, professor, quando eu me dirigi a ele, ele falou assim, vai agora chorar com seu papaizinho, porque sabem que ele é filho do árbitro. E ele me disse assim, eu fui defender o meu pai. Falei, você agiu errado, seu pai se defende por ele próprio, né? E aí aconteceu de praticamente já pegar 2 jogos aí, ou mais. Agora, Vamos ver. até que ponto um jogador... eu desconheço essa parte da regra. Quando o jogador é expulso após o jogo, até que momento ele pode ser expulso? Porque se ele estava se dirigindo ao vestiário, o jogo já acabou, até os primeiros momentos que o jogo acaba, ele pode ser expulso. Depois, ele ainda pode dentro do vestiário? Eu vou te dizer que eu posso até confirmar isso para você e te passo essa informação precisa. Eu acredito que até 24 horas após a partida. Se o jogo acabou a partida, 6 horas depois o jogador postou uma coisa na internet, ele pode ser expulso? Pode ser suspenso. não sabia Ele disso, pode pegar um gancho por conta disso, sim. Porque já teve jogadores que desconhecia também. eu não lembro qual foi o jogador, mas teve jogador que foi expulso e X horas depois deu uma declaração contra a arbitragem e ele foi punido. Porque até em futebol profissional, né, quando tem alguma partida polêmica, é muito comum jogadores se manifestarem via Twitter, via Facebook, e eu nunca vi esses jogadores sendo punidos, né, sendo expulsos pelas palavras que eles proferiram na internet. Fica difícil realmente, né, organizar e ver cada Twitter, cada Facebook, cada jogador aí, mas vamos ver, eu também não sou desconhecido, não sabia dessa eu não informação, tenho essa realmente. certeza, mas eu acho que até 24 horas depois, após a partida, antes de ser entregue a súmula, eu acho que pode acontecer uma punição. Eu acho Gente, injusto. eu tenho que encerrar aqui o primeiro bloco. Daqui a Depois pouco a eu gente falo. conversa mais um pouquinho com o Luiz Mendonça. Tem uns bons assuntos para a gente tratar aqui com o técnico dos juniores e auxiliar técnico do Friburguense daqui a pouquinho.